Bom, semana passada nós iniciamos a série sobre os princípios do condicionamento físico dos machadores com a médica veterinária Maiara Fonseca. E hoje, no segundo episódio, o assunto é sobre os cuidados com as pausas no treinamento. Reversibilidade e variabilidade. Você que treina o seu machador em casa, já ouviu esses termos? Sabe o que significa? Maiara, para a gente explicar aqui para quem está acompanhando, o que significa reversibilidade? Eu tenho certeza que todo mundo já sentiu na pele esse princípio. É quando a gente para de fazer um exercício regular. Então, por exemplo, eu paro de ir na academia, meu corpo vai voltando às condições antigas, né? Então ele vai alterando as adaptações, revertendo as adaptações. Uma reversão provocada pela interrupção do treinamento, seja por um período de férias ou até mesmo por problemas de saúde. O retorno às atividades exige cautela. Se eu volto à atividade física com a mesma intensidade que ele parou, esse cavalo pode se lesionar. Tá? Então a gente tem que entender que cessou os estímulos, eu vou ter também uma perda de condicionamento. Lesões que podem atingir músculos, articulações e ossos. Porque ele não está adaptado, ele vai fazer um exercício muito mais forte do que ele está preparado e aí ele pode fazer com movimentos incorretos e acabar lesionando de uma forma geral mesmo. Por isso, a retomada precisa ser cuidadosa, mas não da estaca zero. O corpo ele tem memórias ali, ele vai estar com certeza já preparado comparado com um animal que nunca foi treinado. Mas eu vou voltar alguns degraus ali do tempo que eu estou treinando, da velocidade que eu estou treinando, do desafio mesmo. Porque aí rapidamente o cavalo vai voltando. A gente volta àqueles princípios, né, da adaptabilidade, progressividade, e aí eu vou retomando e rapidinho ele estará, né, como ele estava antes e eu vou poder progredir aí nas intensidades dos treinos. Sempre observando o cavalo. Não, o cavalo respondeu bem, ele está reagindo bem, então eu posso ir progredindo. É preciso, no entanto, ficar atento. O princípio da reversibilidade não impede um período de descanso para o cavalo. A gente sempre preconiza períodos de férias ou então de descansos mais curtos para essa recuperação física e mental. Então, por exemplo, depois de uma prova muito importante, uma nacional ou um CBM, que seja, a gente dá um intervalo para que esse cavalo fique mais tranquilo. Então a gente pega menos pesado no treinamento e anualmente a gente planeja também, pelo menos uns 2 meses ali de descanso, em que o cavalo fica mais solto, a gente pode fazer exercícios mais leves, né, para manter ali o condicionamento, mas dar um descanso mesmo para o corpo. Então é muito importante a gente planejar as férias do cavalo, ele tem que ter férias também. Agora vamos falar de variabilidade, né? Variabilidade a gente já deduz aí que é você não ter o mesmo exercício sempre, não ficar sempre fazendo o mesmo exercício, é por aí? Exatamente, a gente variar os estímulos. Então, por exemplo, vamos supor que o cavalo sempre treina na pista, sempre treina no exterior. Aquilo é a vida toda dele. Chega um momento em que aqueles movimentos vão ficar repetitivos e aquilo vai ficar entediante também para o cavalo. Então a gente pode fazer um condicionamento, um estímulo ali para ele melhorar o fôlego de outras formas. Por exemplo, utilizando a piscina, utilizando passeios no morro, passeios na estrada batida. Então eu vou variar. Claro que o cavalo, ele precisa de uma rotina. Então eu não posso fazer aquela salada de frutas em relação aos exercícios, mas eu posso planejar naquele planejamento mensal, algumas semanas fazer mais exercício em pista, outras semanas utilizar a estrada e eu vou variando. Assim fica movimentos diferentes, estímulos diferentes e o cavalo fica melhor adaptado e menos cansativo para ele também. Não se pode também ficar preso a um ou 2 tipos de exercício. Qual seria, então, uma medida ideal? Varia muito com relação aos recursos da propriedade. Tem locais que tem uma esteira aquática, tem uma piscina, tem morro para a gente fazer, tem uma estrada legal para você ir, tem alguma pista, por exemplo, com uma superfície diferente, uma pista mais firme, outra mais fofa, um redondel, então é um caminhador automático. Então tudo vai depender dos recursos que eu tenho. Então a gente utiliza muito da criatividade, né, dentro das nossas possibilidades. E sempre lembrando
em observar o cavalo. Tem cavalo que não se adapta muito bem a algumas atividades e a gente vai respeitar isso. E o impacto positivo da variabilidade no processo de condicionamento físico do cavalo? Ele fica melhor adaptado, porque você está dando estímulos diferentes que vão auxiliar o cavalo a ficar mais forte, ter mais fôlego, mais resistência durante a prova. Então ele se adapta melhor e fica menos entediante. Por exemplo, em alguns experimentos que a gente fez, a gente tinha que utilizar a esteira ergômetra. Então, segunda, quarta e sexta os animais iam para a esteira e terça, quinta e sábado para o caminhador automático. Chegou um determinado momento, ali para a quarta semana de treinamento, que as éguas não queriam entrar na sala da esteira, porque aquilo ficava muito entediante. Então, a gente fez um esquema para mudar essa rotina, né? No caso, como era um experimento, a gente não podia interromper, mas sempre lembrar. Então, nessa situação, se eu tivesse numa situação real, eu poderia interromper o exercício na esteira e fazer o exercício na pista, por exemplo, ou adicionar um exercício na água, e aí até que ela se adapte novamente, a gente vai fazendo essas variações. O legal dessa variabilidade é que ela não tem nada a ver com o tipo de prova ou o que o cavalo vai fazer. É a variabilidade no dia a dia do cavalo, independente daquilo que ele vai fazer, porque senão a pessoa pode imaginar o seguinte: o meu cavalo é um cavalo de pista, então eu vou treinar ele só de uma forma, só para fazer marcha. Não é por aí, né? Não é por aí, exatamente. Por isso que é importante a gente variar, porque imagina um cavalo que vai para uma prova de nacional. Ele não pode ficar treinando apenas da marcha na marcha na marcha. Isso vai gerar lesões, né? A gente já tem essa comprovação que movimento repetitivo não é adequado e ele não vai estar bem condicionado. Então é realmente a gente utilizar outras formas de estimular o corpo do cavalo para que ele faça aquele exercício específico de forma satisfatória. A preparação física do marchador precisa levar em conta as características das atividades que vão ser realizadas, bem como as particularidades e necessidades de cada indivíduo. É o que a gente vai acompanhar no próximo e último episódio dessa série.